Todo o Bhava de Bhaktivinoda Thakur está descrito nesse livro. O estágio de Ashakti está descrito aqui. Então é comparado com o 15º. Com o 5º verso do Sikshastaka. Oh Nandanandana, estou aqui no oceano da existência material. E por favor, me aceite como seu servo. हे प्रभु, मैं आपके नित्य दास हूँ, दुर्भाग्य से आपको छोड़कर मायावत हो अथवा मायावत हो तथा अवसादों में डूबा हूँ। आप कृपा करके मुझे इस चरण की धूल। Por favor, seja misericordioso e me dê um lugar nos seus pés de lótus, ao pé dos seus pés de lótus. Então ontem nós estávamos escutando como que o estágio de Ashakti, o Sadhaka, como ele está chorando e chorando. E orando para o Senhor. E no estágio de Ashakti ele tem alguma aparência da sua forma espiritual. Ouvindo o chamado desse devoto, esse sadhaka, que alcançou o estágio de Ruchi, até o coração de Krishna derrete quando ele ouve o chamado desse devoto. Então nós estávamos escutando como que os devotos eles ficam humildes e oram para o Senhor dessa maneira, porque quanto mais você fica livre dos anartas, a sua nista e a sua ruchi, a sua
a Shakti virão para você. Bem devagarinho, essa Swarupa Abhasa significa a aparência da sua forma espiritual. Você tem essa realização no seu coração. Ontem nós estávamos falando, por exemplo, se você vai para um lugar que você não conhece, você não sabe qual é a direção certa daquele lugar. Então, o que você deve fazer se você não sabe a direção certa daquele lugar? Você tem que verificar no Brahma Muhurta qual é a direção certa, a direção mais iluminada. Qual é a direção mais iluminada? Vendo isso, você pode concluir. Aquela direção é a direção que o Sol vem. Então, algumas vezes... Então, dessa maneira você pode entender qual é a direção certa. Sempre quando o Sol... Leste. A gente pode concluir que o Sol sempre nasce no leste. Essa é de leste. O Sol sempre nasce no leste. E quando Naistika Bhakti vem, esse Tamaguna, a Tamaguna, ela vai embora. O coração se purifica e você atinge um estado de espírito de pureza, perdão. Se você tomar o abrigo dos pés de lótus de Gurudeva sem duplicidade, sem hipocrisia, então você vai adquirir gosto por ouvir Harikatha. Então aqui Bhaktivinoda Thakura, ele explica. Nós temos que tomar o abrigo dos pés de Gurudeva sem hipocrisia e duplicidade. Assim você vai ter apego por ouvir Harikatha. Porque até você... enquanto você tiver essa duplicidade e hipocrisia no seu coração, na verdade... você não vai conseguir realizar a sua forma espiritual. É por isso que nós fazemos bhajana vagarosamente, devagar, para assim ficarmos livres da duplicidade e da hipocrisia e fazendo bhajana. Então, no Grantha Bhakta-yu, Bhakta Bhagavat. Esse último significa o devoto, que é mais superior do que o livro. Então, sobre a guia do Bhakta Bhagavat, o devoto, você pode servir o livro, o Grantha Bhagavat. No estágio de Nista, a mente é unidirecionada. E com a associação dos devotos, o que é Falgu Vairagya? Essa Falgu Vairagya, ela é destruída na associação dos devotos. O que é essa Falgu Vairagya? Existe um rio chamado Falgu.
As pessoas vão lá para ter Shraddha. Há uma marca do pé de Krishna lá. Perto desse lugar, as pessoas vão lá para fazer oferendas para o rio, para os seus, fazer oferendas para os seus antepassados. Mas de qualquer forma, esse rio ele não tem muita água. Mas se você fazer um pequeno buraco, você pode enxergar a correnteza. Dentro da areia, você consegue ver uma pequena correnteza. Você entende? O nome desse rio é Falgo. Mahaprabhu, nas margens desse rio, então Mahaprabhu foi nesse lugar. Esse lugar se chama Goya. E Mahaprabhu ele também viu a marca dos pés de Vishnu lá. E Mahaprabhu ele foi para Gaya para uma cerimônia de Pindadhan. Ele foi fazer uma oferenda para o seu pai que tinha abandonado o corpo. Mas quando Mahaprabhu foi para lá, ele conheceu Ishvara Puripada. Então Mahaprabhu ele tomou Diksha Mantra de Ishvara Puripada. Então Mahaprabhu disse: minha viagem para Goya foi um sucesso só por ter me associado com o meu guru. Se você for para esse lugar da mesma forma que Mahaprabhu foi, se você fazer a cerimônia de Pinda para alguma pessoa, essa pessoa vai ser liberada. Mahaprabhu foi para Gaya fazer essa cerimônia de Pinda. Então Mahaprabhu disse para Ishvara Puripada: eu não consigo fazer a cerimônia de Pinda aqui, mas quando eu tiver o darshan dos seus pés de lótus, todos os meus karmas serão destruídos. Se alguma pessoa morre, os Shastras dizem que você deve fazer a cerimônia de Pinda para essa pessoa. Isso é Naimiti Karma, é um karma temporário. Se você faz a cerimônia de Pinda para alguma pessoa, essa pessoa alcança Mukti. Mas apenas por ter a visão dos pés de lótus de um Shuddha Bhakta, 14 gerações são automaticamente liberadas. Então Mahaprabhu disse: minha viagem para Goya foi um sucesso porque eu tive o darshan dos pés de lótus de Ishvara Puripada. Por isso ele afirma que a viagem dele para lá foi um sucesso. Então Mahaprabhu ele se rendeu aos pés de lótus de Ishvara Puripada e tomou Diksha Mantra dele. Então, quem é o Diksha Guru? Mahaprabhu ou Ishvara Puri? Mahaprabhu começou a chorar.
Depois de tomar Diksha Mantra, ele fez uma doação ao Guru. Mahaprabhu disse, eu não tenho nada comigo, o que posso doar para você? Então Mahaprabhu disse para Ishvara Puri, eu não tenho nada para doar para você, então eu vou doar meu próprio corpo para você, eu me rendo a você. Me rendo aos seus pés de lótus. Havia um advogado. Todo dia ele costumava ir no templo e costumava ouvir Harikatha do Guru lá do templo, deste templo que ele frequentava. Então o Guru, ele costumava dar Bhagavad Gita. Então um dia esse advogado pensou, eu quero tomar Diksha, porque os Shastras dizem, se você bebe água de alguém que não tem Diksha, você vai para o inferno. Se você bebe água de alguém que não tem Diksha, há um sloka que explica isso. Se você bebe água de alguém que não tem Diksha, você vai para o inferno. Qual o significado disso? Você tem que tomar Diksha. Então, essa pessoa tem que tomar Diksha. Então ele disse ao Guru, por favor, me dê Diksha. O Guru disse, tudo bem. Gurudeva disse, vem amanhã, amanhã é um bom dia, amanhã é Purnima, amanhã é um bom dia, raspe sua cabeça e vem amanhã. Coloque uma roupa limpa, tilaka e venha. Tá bom, Gurudeva. Me diga uma coisa. Qual é a dakshina que eu tenho que dar para você? A doação. Porque depois de eu tomar Diksha, é preciso fazer uma doação para Guru. O Guru disse, eu não preciso de nenhuma doação, nenhuma dakshina. O devoto disse, por favor, Gurudeva, me diga. Por favor, Gurudeva, me diga o que eu posso dar para você. Você precisa de uma roupa? O que você precisa? Você quer um sapato? O que você precisa, Gurudeva? Me diga, sem duplicidade. O que você precisa? O que você quer? Eu vou fazer uma doação para você. Gurudeva disse, ok. Amanhã, pela manhã, venha. A doação, eu vou dizer para você, o Gurudeva disse, vá e me traga a coisa mais inferior que você tem.
Me traga a coisa mais inferior que você possui. Algo que você não usa. Algo que você não usa, então você traz para mim. Ok. Então, o devoto voltou à casa voltou para sua casa e ficou pensando. Qual é a coisa mais inferior que eu tenho? Qual é a coisa mais inferior que eu tenho? O Gurudeva me perguntou para fazer isso. Então o devoto ficou pensando a noite inteira sobre isso. Amanhã eu vou tomar Diksha de Gurudeva, mas qual a doação que eu vou fazer para ele? Gurudeva disse que quer a coisa mais inferior, qualquer coisa que não está sendo útil para mim. Então o devoto estava pensando, a noite inteira ele estava pensando. Então, na hora do Brahma Muhurta, ele acordou, foi ao banheiro. O que eu devo dar para Gurudeva? Gurudeva disse para eu dar para ele a coisa mais inferior, algo que não tem uso para mim. Então ele continuou pensando a noite inteira, o que é isso? O que é isso? Algo que não está sendo útil para mim. Então ele foi ao banheiro fazer as necessidades. Então ele perguntou, aquilo ali não tem utilidade para mim? Aquele excremento? Isso é a coisa mais inferior que eu conheço, o excremento. E o excremento disse, o excremento começou a falar com ele. Você pensa que você é esperto? Você diz que eu sou a coisa mais inferior que você tem? Olha, o que eu era ontem? O que eu era ontem? Pakora, kachori. Então você me comeu, eu fui para o seu estômago, para o seu intestino. E eu me associei com você durante 3 horas. 3 horas depois de me associar com o seu estômago, olha só no que eu me transformei. Eu fiquei com um cheiro ruim, uma aparência ruim, só porque eu me associei com o seu corpo. Olha o que aconteceu comigo. Primeiro eu era um belo alimento, kachori, mas durante 3 horas dentro do seu estômago, por causa dessa associação com você, então é por isso que você tem que ter algum tipo de conhecimento. Qual que é a coisa mais inferior? A pior coisa. Eu tive associação com o seu corpo e aconteceu isso comigo. Por exemplo, você tem 50 quilos de batata. Se você tem uma batata podre, todas as demais batatas também ficarão estragadas. Da mesma forma, com a associação do seu estômago, isso aconteceu comigo. O excremento estava falando para ele, continuou falando para ele. Quem é o culpado? Você. Qual é a coisa mais inferior? Então, qual é a coisa mais inferior? O corpo. O corpo é a coisa mais inferior que você possui. Qual é a utilidade do seu corpo? Não tem utilidade. Qual é o último resultado do seu corpo? Se você é cremado ou é enterrado depois da sua morte,
insetos pequenos virão se alimentar desses excrementos e você se transformará em fezes de insetos. Então, o que significa isso? Significa que a coisa mais inferior que você tem é o seu corpo. Então, o devoto entendeu, esse advogado entendeu. Então, qual é a coisa mais inferior que eu tenho? Qual é? Meu próprio corpo. Eu tenho que me render ao meu Gurudeva com o meu próprio corpo. Então, ele foi para o Gurudeva dele, depois de tomar Diksha. Ele disse para Gurudeva, Gurudeva, eu estou me rendendo a você. Então, da mesma forma, Mahaprabhu disse, Mahaprabhu disse, eu estou oferecendo o meu corpo para você. Isso é Guru Dakshina. Prabhupada disse que nós temos que ser de Krita Pasu. Essa palavra que Gurudeva falou agora. Significa que você é completamente rendido. Essa é a verdadeira Dakshina para Guru. Se você está se rendendo ao Guru, essa é a verdadeira Dakshina. É como se você tivesse uma vaca e você tivesse que vender essa vaca. Se você vender essa vaca não vai mais pertencer a você, vai pertencer a outra pessoa. Então, dar Dakshina ao Guru é entregar tudo para o seu Guru. Mahaprabhu disse para Ishvara Puripada, eu vim para Gaya para fazer a cerimônia de Pinda e alguém que faz cerimônia de Pinda em Gaya alcança a liberação, mas tendo a sua associação, o darshan dos seus pés de lótus, 14 gerações minhas são liberadas automaticamente. Se a pessoa é Kanishta Adhikari, quantas gerações são liberadas? 7. E se a pessoa é Uttama Adhikari, 21 gerações de devotos são liberadas. Então, quando ele estava falando Swaha, você sabe o que é Swaha? Na cerimônia a gente fala Swaha. Swaha significa o quê? Swa significa sua própria alma e a Aha significa oferenda. Como você pega a madeira e coloca no ghee, por exemplo. Então, você coloca essa madeira no fogo e fala Swaha. Então, você não pode pegar essa madeira de volta do fogo. Você não pode. O que isso significa? Quando o servo se rende ao seu guru, ele não vai mais, o guru não vai mais devolver, né? Ele não tem como mais pegar de volta a sua oferenda. Para onde você vai? Você vai para Gurudeva. Você se rende a Gurudeva. Bhaktivinoda Thakura e Gurudeva, eles explicam, quando você se rende aos pés de lótus de Gurudeva, Swayam Bhagavan então Krishna vem para o coração do devoto e Krishna, Swayam Bhagavan, limpa todo o coração do devoto de toda a sujeira aí? E senta no coração do devoto, porque ouvindo Bhagavad Gita,
o seu coração fica puro e seu coração fica purificado. Então ontem nós estávamos discutindo esse sloka. Quando o devoto se rende aos pés de lótus de Bhagavan, com muita humildade, o devoto começa a chorar e adorar ao Senhor, orar ao Senhor. Assim como o Brahmaji, ele fala nesse sloka, esse sloka no 10º canto do sloka número 8. Você sabe qual sloka que é? Chama Prabhu, né, de Prabhu. Você tem que lembrar desse sloka. Quem lembra desse sloka? Todo mundo deve lembrar desse sloka. Esse sloka é tão bonito, todo mundo deve memorizar esse sloka. Na vida de todo mundo, muitos problemas virão. Ninguém nesse mundo não passa por problemas de dificuldade, de tristeza. Na verdade, isso tudo é misericórdia do Senhor. Ekshamanu. Então Brahmaji está dizendo a tristeza vem. A tristeza que vem, na verdade, é a misericórdia do Senhor. Porque eu tenho tanto orgulho, eu não consigo dar respeito aos outros. É por isso que os problemas surgem, tristeza, sofrimento. É dessa forma que a humildade surge. Tulsidasa, ele explica: se eu conseguir um pouquinho de se você alcança alguma posição, você se transforma completamente orgulhoso. Então esse ahankara, ele faz com que você caia. É por isso que nós temos que orar ao Senhor. Na verdade, todo o sofrimento experienciado neste mundo, que nós experimentamos nesse mundo, é devido porque você nas vidas passadas você fez algo que fez com que esse sofrimento viesse nessa vida atual. Então nós veremos para Bhagavan, ó Bhagavan,
Por favor, façam que eu possa usar esse corpo, as minhas palavras, para o seu serviço. E servindo dessa forma, eu posso ficar qualificado para alcançar os seus pés de lótus. Assim eu posso ficar qualificado para alcançar essa liberação e realmente alcançar os seus pés de lótus. O que aconteceu? Quando Mahaprabhu deu o darshan para Madhvacharya, Sarvabhauma Bhattacharya, perdão. Então Sarvabhauma Bhattacharya, quando ele recebeu o darshan de Mahaprabhu, ele fez orações a Mahaprabhu. Então, esse sloka do Bhagavatam diz Mukti Pade. Então, quando Sarvabhauma ele recita esse sloka, ao invés de ele citar Mukti, ele diz Bhakti. Então Sarvabhauma Bhattacharya disse, Sarvabhauma Bhattacharya disse que eu não quero ter nenhum tipo de Mukti. Os monistas, eles fazem muita renúncia para alcançar muita coisa inferior, que é Mukti. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, por isso ele falou que não queria nem ouvir a palavra Mukti, por isso que ele citou Bhakti no lugar de Mukti. Então Mahaprabhu disse para Sarvabhauma Bhattacharya, Vyasadeva escreveu, então você tem que manter, porque você tem que entender o humor que está nesse sloka. Nesse contexto, Mukti significa que você não significa que você vai se unir ao Brahman. Significa outra coisa. Significa que você vai desistir de tudo e se render aos pés de lótus de Guru e Bhagavan. Então, devagar, o sadhaka vai realizar a sua forma espiritual. E depois disso, ele serve o Istadeva, a deidade adorável. Isso é Mukti. Então, existem muitos significados para a palavra Mukti. Alcançar Vishnu é Mukti. Parar o sofrimento nesse mundo também é Mukti. Existem outros significados. Ficar livre dos sofrimentos desse mundo é Mukti. Por exemplo, se alguém está com coronavírus, se essa pessoa está livre dessa doença, isso também é Mukti, é um tipo de Mukti. Vishnu, alcançar os pés de lótus de Bhagavan também é um tipo de Mukti. Mas Mahaprabhu, ele ainda dá um significado superior a isso. Mukti Janatarupan. Mukti Janatarupan. Então, o significado mais superior de Mukti está de acordo com seu Siddha Deha. Serviço a Bhagavan é o significado mais superior.
de Mukti. खुदा के ऊपर खुदगरी मत करो, समझते हैं? खुदा के ऊपर खुदगरी वैष्णव जी ने जो लिखा Vyasadeva escreveu e nós devemos honrar isso. Não devemos mudar o verso. Mantenha como está. Mukti. Esse verso que Gurudeva falou agora. Mukti Pade. Sadaya Bhak. भगवान के चरण कमल में इस साक्षात मुक्ति ही आश्रय। Então, até Mukti por si mesma toma abrigo aos pés de lótus de Bhagavan. Todos os sadhakas, karmi sadhakas, jnani sadhakas, yogi sadhakas, todos eles precisam tomar abrigo de Bhakti Devi, todos eles. Pela misericórdia de Bhakti, a pessoa pode adquirir o fruto do karma. Pela misericórdia de Bhakti Devi, você pode alcançar o fruto de Jnana. Então, dessa forma, Bhakti se mostra a sua supremacia. Os Gyanis, por causa dos conhecimentos dos Shastras, eles pensam que podem conquistar Maya, mas isso não é verdade. Quando você tem que se purificar? Através de Bhagavad Bhakti apenas. Através de Jnana e Karma, o seu coração não pode ser completamente puro. Se purificar seu coração realmente só é possível apenas tomando um abrigo de Bhakti. É por isso que nesse sloka é explicado. Então, o sadhaka no estádio de Ashakti, ele chora e ora ao Senhor. Dois sintomas de Ashakti existem. Bhajana Meruti significa que você tem gosto na sua prática, no seu serviço. Por exemplo, se você se sente abençoado por cantar os santos nomes, você tem Bhajaniya Ashakti. Significa que você tem muito apego à sua deidade. Significa, por exemplo, se você toma um suco de cana-de-açúcar muito quente, se você está tomando um suco de cana-de-açúcar muito doce, você não consegue parar de tomar isso porque está muito doce. E também porque está muito quente, você não consegue ficar tomando muito esse suco porque ele está muito quente. Essa é a tradução certa. E da mesma forma, o sadhaka ele começa por Bhava Bhakti, depois ele vai para Prema Bhakti. Primeiro Sadhana Bhakti,
Bhava Bhakti e Prema Bhakti. São estágios. Então o devoto, ele ora ao Senhor. Sem prema, ninguém pode ir para o mundo espiritual. Quem disse esse sloka foi Prahlada, que disse para Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu disse: pela segunda vez, Prahlada veio da escola e Hiranyakashipu perguntou. E Prahlada disse: eu aprendi Shravana Kirtan. Existem 9 tipos de bhakti. Existem 9 tipos de bhakti explicados. Shravana Kirtana. Mas você tem que se render aos pés lótus do Senhor. E você tem que fazer essas práticas. Então, Shravana é Bhakti. Você também pode dizer que Shravana não é Bhakti. O que eu disse primeiro? Shravana é um membro de Bhakti. E de novo eu digo que Shravana não é Bhakti. Como é possível? Prahlada Maharaj explica. Iti Pusala, esse verso que cruza. Até a Badadiva, a alma condicionada, até que ela não se render aos pés de Bhagavan, aquilo que ele está seguindo não é Bhakti. Então, primeiro, você tem que render a si mesmo aos pés de Guru Krishna. Então você consegue ouvir Shravana Harikatha. Aí é Bhakti. उनके नाम रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा पूजा अर्चन बंधन दस सबका आत्मनिवेदन, तब जो उसकी भक्ति क्या करना है? Então, primeiro o sadhaka deve render a si mesmo. Swaha. Swaha significa você mesmo, sua alma. Ha significa oferecer. Pumsa não é para mulheres, é para homens. Algumas pessoas dizem isso, né? Pumsa significa todas as badadivas, na verdade. Pode ser uma mulher, pode ser um homem. Todos os membros de Bhakti mostram
Aqui é mostrado como seguir todos os membros de Bhakti, limbs of Bhakti. Há 9 membros de Bhakti. Como seguir? Se rendendo primeiramente a Guru e Bhagavan. Se você não fazer isso, você não consegue obter os frutos de ouvir Harikatha, ouvir as glórias do Senhor. Prahlada Maharaj, ele explica. Esse é o ensinamento mais superior. Prahlada Maharaj, ele está dizendo para o seu pai: Ô meu pai, o ensinamento superior, mais superior que eu aprendi, foi como que nós devemos nos render aos pés de Guru e Bhagavan, Swaha. Então, Shravana Kirtan é membro de qual Bhakti? Sadhana Bhakti. Nos render aos pés de lótus de Guru, ouvir Harikatha e etc. Qual Bhakti é? Sadhana Bhakti. 3 Bhaktis. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti. E se nós nos rendemos a Gurudeva e ouvir Harikatha, nós podemos alcançar Prema Bhakti. Então, eu falo isso apenas em uma frase: ouçam Harikatha e alcancem Prema. Na verdade, temos que ser pacientes. Isso pode demorar vidas e vidas. A árvore dará o fruto na hora certa. Então, agora, não significa que agora você está ouvindo Harikatha que você já vai alcançar Prema Bhakti. Bhaktivinoda Thakur, ele explica. O karma que eu fiz está voltando para mim. E também eu consigo ver todo o sofrimento vendo na minha vida. É por isso que Prahlada Maharaj disse: primeiro devemos nos render a Vishnu. Então Vishnu, apenas por ouvir Vishnu, Hiranyakashipu ficou tão furioso. Ora, você está falando o nome do meu inimigo? Prahlada estava no colo de Hiranyakashipu. Ele estava no colo e antes ele estava no ombro. Então, quando Prahlada disse Vishnu, Hiranyakashipu ficou tão furioso e tirou Prahlada do seu colo e jogou no chão. E ele disse: o que você está fazendo? Está falando o nome do meu inimigo? Por que você está fazendo isso? Então, Hiranyakashipu pegou e jogou Prahlada no chão. Hiranyakashipu. Então Hiranyakashipu falou: você fala sobre Vishnu a todo tempo. Cadê Vishnu? Onde está Vishnu?
Então Prahlada disse, quando o coração está puro de raiva e luxúria, então a pessoa está qualificada para ver Deus. Da mesma forma que a riqueza do pai é naturalmente uma herança para o filho. Como o seu filho quando o seu pai faz um testamento, a herança sempre vai para o filho. Então, o filho é naturalmente a pessoa que vai herdar a herança do pai. Da mesma forma, o sadhaka, ele ora para o Senhor. Ei, Prabhu, por favor, faça com que eu possa servir os seus pés de lótus. Então, vagarosamente, o sadhaka realiza sua forma espiritual. Sim. Mas será que eles estão ouvindo? Eu tô falando aqui. Não, funciona, é ótimo. Eu tô falando aqui só. Mas agora eu vou tirar esse, eu vou ter que falar perto daqui. Que eu vou botar pra cá. Então esse sloka é tão belo. No capítulo 29, sloka 39, capítulo 29, sloka 39, muito belo. Você roubou nossa mente, oh Senhor. Krishna diz, as gopis viram minha face. As gopis explicaram. A sua face de lótus é ornamentada, decorada com a Gopi Dots, com os ornamentos das gopis, com a pasta de sândalo. Eles fazem esses pontos na face. Muitos tipos de artes. Então, as gopis pediram, Krishna, mostre a sua bela face de lótus.
द्वारा आप क्या करें सभी के बलिदान प्रदान Só um instante, pessoal. O Roma do rádio aqui. मोटे छोटे है ना मोटे छोटे दुनिया से क्या होता है बक्सर विशाल होता है बाहर हाथ में अपने बल रखता है इसलिए साधारण व्यक्ति उनके पास नहीं आएगा ठीक हो गया उसी प्रकार का Então, आप कैसे ainda não. है ना दत्ता भुज भुजदंड जुगम विलोक पक्ष श्री श्री को करो नंद भगवान दस और देखो आप किसी प्रकार से अपने सुंदर पक्षस्थल को दर्शन करा ना इसमें ये भी नहीं है क्या आपके वक्षस्थल कैसे Mas, ना लक्ष्मी देवी के द्वारा só um instante que a gente está arrumando o rádio aqui. लक्ष्मी देवी आपके वक्षस्थल में विराजमान भगवान पहचान क्या है वक्षस्थल में विभु चिन्ह विभु पद चिन्ह और क्या स्वर्ण रेखा के एक स्वर्ण रेखा रहता है उसमें भी स्वर्ण रेखा Então, também existe uma linha dourada na testa de Vishnu. Ele tem ele também tem uma ये प्रभु आप मुझे अपने दास बनाए Por favor, ईश्वर की रक्षा me faça seu servo. Amanhã eu vou dizer o significado desse sloka. Entendem? ये कैसे कृष्णा Como Krishna जाल में फंसा देते हैं जैसे पहलिया शिकारी क्या करते हैं पक्षी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं जाल जाल से टांगते हैं और जाल की सीधी करने के लिए नीचे कुछ वेट देते हैं ठीक उसी प्रकार कृष्ण के मुखारविंद da mesma forma. पहले के क्या हो गया A face de lótus de Krishna é como se fosse uma rede de pescador. Um caçador, ele às vezes coloca um peso para segurar a rede. Então Krishna, ele age da mesma forma. Esse sloka tá caindo. Tá caindo. Tá caindo bastante. Você tem que memorizar esse. Você conseguir memorizar esse sloka? Qual sloka que você memorizou?
Are you committing memory slokas? Do you know Tateno Kampam? Sabe esse verso? Tá aprendendo o verso? Você tá perguntando? Eu não sei esse verso. Você tem que aprender o verso Tateno Kampam. Não, Tateno Kampam. Ah, tá. É outro verso. Tá. Esse também, Esse que o também? falou. Ah, tá. Você aprendeu Tateno Ah, tá, entendi. Então, esse sloka é muito belo. Bhajana Rahasya. Os sadhakas e os siddhas, ambos têm que ter esse livro. Se você ler esse livro, não precisa ler outro livro. Se você ler esse livro, você também tem que ter um outro livro com você, Madhurya Kadambini. Porque Bhaktivinoda Thakur, ele manifestou esses dois livros juntos. Então, um outro livro é o Shikshastakam. Shikshastakam, Madhurya Kadambini, Bhajana. Então, nesse sloka, Bhaktivinoda Thakur, ele pegou dos Puranas e mostrou nesse livro. Um sobre Tattva e outro sobre Madhurya. E, ao mesmo tempo, também alguns slokas do Bhagavatam estão aqui, no Bhajana Harasya. Há muitos slokas aqui. Você sabe esse sloka? Shravana Kirtana. Então você não consegue adquirir o fruto apenas por escutar. Você precisa se render. Pumsar Pita significa não significa apenas Pumsa não significa apenas homem, significa todas as almas condicionadas. Porque todas as almas condicionadas contêm Purusha. Significa que todas as Bhattajivas pensam que são as que estão desfrutando, os desfrutadores. É por isso que a palavra Pumsam significa Bhattajiva, homem, mulher. Então, o aprendizado mais superior que Prahlada Maharaj disse, Shravana Kirtan. Então, Hiranyakashipu ficou furioso, porque Prahlada Maharaj falou o nome do inimigo de Hiranyakashipu. Então, ele disse: você está falando o nome do meu inimigo que matou o meu irmão. Então Hiranyakashipu disse: não me ensine nada sobre Vishnu.
Shanda e Amarka eram dois filhos de Shukracharya. Dois filhos de Shukracharya. Shanda significa boi. E o outro, Amarka significa macaco. Um significa boi e outro significa macaco. Dois discípulos de Shukracharya. Dois filhos de Shukracharya. E também discípulos. Então, Shukracharya não estava lá. Então, os filhos dele estavam tomando conta do Gurukula. Então, como que Prahlada aprendeu sobre Vishnu? Nós devemos memorizar também esses dois slokas. Se você é cego, como você pode guiar uma outra pessoa cega? Se você não conhece sobre Vishnu, como você pode instruir uma outra pessoa? Então você precisa memorizar esses dois slokas também. Outro dia eu disse um outro sloka. Vocês memorizaram? Matirna Krishna. E o outro sloka? Nativita, Swarta, Gatim e Vishnu. Se você mesmo, está sob influência de Maya, como você pode liberar uma outra pessoa? Então como pode Shanda e Amarka, como pode Shanda e Amarka ensinar sobre Vishnu? É preciso memorizar os slokas. Quantos slokas você memorizou? Em um dia? Por 21 dias aqui em Mathura, nessa quarentena, você tem que aprender os slokas. Aprenda 21 slokas nesses 21 dias de quarentena. Então, esses slokas que nós estamos estudando, lembre-se desses slokas. Se você não memorizar esses slokas, você não vai conseguir nenhum resultado em ouvir Harikatha. Gurudeva, repetidas vezes ele lia esse Bhajana Harasya. Ele lia o significado. Ele dava um significado especial, o significado confidencial. Muitas vezes ele fazia isso. Porque se você memorizar os sloka, quando você escuta, fica mais fácil para você entender o que está sendo dito. Se você não conhece os slokas, quando eu estou falando,
Então você pode até ouvir Pura Premanande, Hari Hari Bol.